Bom dia, amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia a todos, nesse lindo domingo ensolarado, dia 2 de julho de 2020, iniciando um novo mês do segundo semestre deste ano. Que todos estejam envolvidos na luz divina desta manhã, sentindo a presença de Jesus entre nós. Quando trazemos o Evangelho para dentro de nossas casas, e com ele trazemos as vibrações maravilhosas e superiores do Mestre Jesus. Que essas vibrações possam inundar nossas casas, nossos lares, assim como o sol hoje, aqui na cidade de Araçatuba, está envolvendo todos os seres da natureza. Que essa luz divina também nos envolva dentro dos nossos lares, em cada cantinho da nossa casa, trazendo então essa atmosfera da presença do divino para dentro de nós. Hoje nós teremos a amiga palestrante Regina Drugovic. A Regina é da cidade de Birigui, cidade vizinha aqui de Araçatuba, muito próxima, para quem não conhece. Araçatuba e Birigui estão distantes uma da outra por pouco mais de, em torno de 10 quilômetros, muito vizinha, e estamos, ambas as cidades, na região noroeste do estado de São Paulo. Região muito quente, mesmo neste dia de inverno, hoje, nós teremos temperaturas próximas a 30 graus. É muito calor, mas nessa época do ano, o ambiente e a temperatura é muito agradável. A Regina, ela atua em Birigui, na comunidade terapêutica Ave Cristo, uma comunidade voltada para aqueles dependentes, os espíritos encarnados com dificuldades relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras drogas ilícitas. Ela atua lá fazendo o evangelho semanalmente e levando, então, a palavra do Cristo para essa instituição que é um exemplo, um exemplo para o Brasil inteiro, né, e especialmente para a nossa região, que acolhe essas criaturas que precisam e encontram ali o tratamento, o acolhimento necessário através do trabalho agrícola, né, ficando ali e fazendo a terapia nessa instituição. Ela também atua nos grupos de estudo do Centro Espírita Allan Kardec, de Birigui, e aqui da nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? Onde a Regina também participa das nossas reuniões de vibração. Então, Regina, que você seja muito bem-vinda, que os anjos falem através das suas palavras para todos nós, e que nós tenhamos todos um domingo muito iluminado. Um bom dia a todos. Bom dia, amigos. Muito obrigada, Valéria, a Nani, pelo carinho, pelo acolhimento e por essa oportunidade abençoada de estarmos juntos nesta manhã, como a Valéria bem disse, amanhã de domingo, primeiro domingo do mês de agosto, em que ainda nos encontramos afastados fisicamente, mas que, através dessa ferramenta que nos possibilita os contatos, agradeço ao convite que me foi feito, para, nesta manhã de domingo, estarmos refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Uma manhã em que possamos trazer para dentro de nós esses raios de sol, fazendo luz em nossos interiores. Agradeço a todos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, trabalhadores acolhedores, carinhosos, pela oportunidade. O nosso tema para essa manhã é exatamente a solidão e o isolamento social, a que fomos convidados
a estarmos. Estamos nesses dias, como todos nós já sabemos. Obrigada, Valdir. Meu beijo para você, querido. Estamos nesses dias vivendo, atendendo a um convite ou uma convocação feita por Jesus para estarmos dentro de nossas casas, para ficarmos com os nossos corações mais próximos, porque vínhamos aí numa caminhada, numa jornada estressante, numa jornada de muitos compromissos, e fomos gradativamente nos afastando do Criador. E nós estamos num processo evolutivo. Enquanto espíritos imortais, estamos aí nessa jornada de evolução. Mas nós fomos nos desconectando de Deus. E nessa correria, nessa preocupação de juntarmos aqueles bens que, como o Evangelho diz, né, a traça destrói, a ferrugem também destrói, fomos nos esquecendo de acumular os tesouros para os nossos corações. E diante desse quadro, fomos convidados para ficarmos em casa, para estarmos mais tempo com aqueles corações que amamos. Estamos aí num período de transição, passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Estamos passando por uma aprovação coletiva, como já é do conhecimento de todos nós, mas que estamos aí em casa e, graças a essa ferramenta que é a internet, podemos nos conectar com alguns corações que encontram-se longe de nós, levando-lhes alguma palavra de conforto, de consolo, mas nós trazemos dentro de nós os conflitos internos, que a doutrina espírita sempre nos pede, nos ensina sobre a reforma íntima. E que nós, embora sempre recebendo as orientações, estudando, nós vamos adiando essa reforma íntima, esse autoconhecimento que precisamos fazê-lo. Fomos adiando, e agora que estamos nesse momento de pandemia, que estamos convivendo ali quase que integralmente com os corações que amamos, esse momento é oportuno, é rico, para que possamos fazer esse autoconhecimento. Mas algumas pessoas entram num quadro de tristeza, de medo, ansiedade, depressão, entrando aí num quadro de solidão. Essa solidão que é uma tristeza que não termina. É uma solidão que leva, muitas vezes, a quadros de AVC, de problemas circulatórios. Faremos uma reflexão sobre a visão espírita, da doutrina espírita, não é mesmo? Porque a parte médica, a parte psicológica, profissional, temos aí excelentes palestrantes que estão nos presenteando com as informações sobre depressão, sobre o pânico, sobre esses medos que nos atingem no dia a dia. Porque é uma rotina que não estávamos mais habituados a ter. A ficar ali com os nossos filhos, os nossos irmãos. E agora é o momento de nos cuidarmos, de termos o cuidado necessário, de nos auxiliarmos, nos fortalecermos e também auxiliar aqueles corações que estão junto de nós. A solidão, do ponto de vista da doutrina espírita, ela não existe, a solidão absoluta não existe. Como está no livro dos Espíritos, quando, numa linda mensagem de São Luís e Santo Agostinho, eles respondem para Allan Kardec que nós temos os espíritos protetores, que eles nunca nos abandonam. E dizem eles, nem nos cárceres, nem nos hospitais,
nem nos lugares de devassidão e nem na solidão. Engana-se aquele que se acha sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Com o advento da doutrina espírita, como comenta Kardec na questão 936 do Livro dos Espíritos, Kardec comenta, com o espiritismo não mais solidão. O espiritismo acabou com a morte, explicando-nos que a morte só existe para o corpo físico, né? Porque o espírito prossegue na sua imortalidade. Mas não existe mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Então, engana-se aquele que se acha sozinho, que se acha isolado do mundo. Não foi para isso que Jesus nos convidou, para ficarmos em casa, para entrarmos nesse quadro depressivo, mas as depressões vêm acontecendo, os casos de suicídio vêm aumentando diariamente em todas as nações. Nós temos dados que nos chegam dessa estatística tão triste do suicídio. E esse quadro começa quando dentro de casa mesmo, nós, às vezes nós, a humanidade, né, deixamos de lado uma situação que para nós deveria ser evidente, mas que mesmo dentro de casa nos passa desapercebida. A nosso querido, um amado que esteja com depressão, nós às vezes não percebemos e passa desapercebido. E ele vai entrando naquele quadro ali que acaba numa depressão aguda e por fim, o suicídio. Mas existe uma solidão que nos enriquece, que é a chamada solitude, que é aquela solidão que a criatura não se sente mal, ela se sente feliz quando ela tem um momento ali sozinha, só para si. E esses momentos, eles são muito importantes para nós, porque é um momento em que nós ficamos sozinhos, mas por prazer, porque necessitamos desse momento para o nosso autoconhecimento, para as nossas meditações, para as nossas preces. E isso pode ser feito numa caminhada. Enquanto caminhamos, nós podemos meditar, nós podemos orar. Então, é um momento de solitude, é aquela solidão positiva, mas que entramos e não ficamos nela eternamente. E também devemos nos lembrar, principalmente no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos fala que Jesus também tinha esses momentos de isolamento, quando ele estava com a multidão e ele se afastava, ficava alguns minutos ali sozinho, refletindo, e retornava. Quando estava com os discípulos, e eles começavam, às vezes, discutir coisas que, às vezes, Jesus discordava, ele também se afastava, mas ele retornava. E nós também necessitamos desse momento de solidão, que é a solidão positiva, aquela que nos fortalece, que nos leva à meditação, que nos leva a esse mergulho interior que tanto tem sido falado e que nós necessitamos para o nosso autoconhecimento. Então, nós devemos nos utilizarmos mais desses momentos de solitude, nesses dias que estamos em casa e nos outros também, quando voltarmos à nossa normalidade. O ser humano, ele foi criado não para viver sozinho, porque sozinho ninguém evolui. Ninguém. Isso diz também a biologia e a doutrina espírita também, como está na Lei de Sociedade, onde Allan Kardec coloca na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nas questões 766 a 772, onde ele fala dessa necessidade do ser humano de estar em contato com o outro. E esse outro, no momento, são os nossos corações amados, são os nossos amores, os nossos familiares, que esperam de nós um comportamento positivo. Então,
nós precisamos sempre estar em contato, porque, como diz, sozinho ninguém evolui, ninguém aprende, ninguém adianta, ninguém vai para frente, porque falta o contato, como respondem aqui, que Deus não teria nos dado a palavra se fosse para vivermos sozinhos. Deus não teria nos dado o movimento, a locomoção, o ir ao encontro do outro, se fôssemos para viver sozinhos. Deus não teria se utilizado de 2 espíritos para nos dar a vida, se fosse para viver sozinho. Temos aí o pai, a mãe, 2 espíritos que nos acolheram, iniciando aí o núcleo principal de nossas vidas, a família, que ali constitui o primeiro vínculo de sociedade. Ali se constitui o nosso início da evolução, do crescimento, nesse contato com o pai, com a mãe, com os irmãos. É o início da nossa evolução. Porque dizem os espíritos que sozinho não é possível progredir, porque falta-lhe o contato com os outros. No insulamento, o espírito se embrutece e estiola. Na questão 768 do Livro dos Espíritos, se estiola, se embrutece, vem a agressividade, vem aquilo que nós já evoluímos lá do mundo dos instintos, mas aí aquilo volta porque está sozinho. Nós não somos criados para viver sozinhos. E se estiola, é como uma flor. Devemos entender a vida em sociedade, como uma flor, que se não há o contato, se não há a interação entre as pessoas, ela murcha, ela se estiola. E como fica a gratidão a Deus pela vida que Ele nos deu? Então, nós temos a necessidade desse contato com o outro. Agora que estamos em casa, o contato com os nossos familiares. Mas se não temos esse contato, nós vamos nos isolando, vamos entrando nesse quadro da solidão, que nesse momento não é oportuno para isso. Devemos lutar para não entrarmos nesse quadro, porque aquelas criancinhas que estão ali do seu lado, seus filhos, seus netos, esperam de você o apoio, a força, a segurança de que ali estão necessitando, porque os desafios estão sendo enfrentados, da insegurança, das dúvidas, que nos assolam, mas às vezes passam por nós e simplesmente passam. Mas para outras pessoas, esse sentimento de insegurança, de dúvidas, permanecem, caindo no quadro da tristeza. Então é contra isso daí que nós devemos lutar, que nós devemos buscar forças na doutrina espírita, e ela nos dá todos os recursos para nos fortalecermos. Através das obras básicas, através das obras subsidiárias, Chico Xavier, através dos espíritos Emmanuel, André Luiz, não é? Que André Luiz fala muito bem do que acontece depois na vida espiritual, essa coleção maravilhosa que nós temos à disposição. Temos aí de Chico Xavier mais de 400 obras, a veneranda Joana de Ângeles também, e outros maravilhosos. Então, a doutrina nos dá esse suporte, nos dá essa luz que deve ser utilizada para nos fortalecermos e fugirmos desse quadro da solidão. Porque a solidão, e Emmanuel nos fala muito bem disso no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, quando ele fala sobre a associação. Porque o apóstolo Paulo já dizia, ninguém vive só para si. E realmente, quando nós pensamos que estamos sozinhos, como diz Emmanuel nesse capítulo de Pensamento e Vida, nós estamos, na verdade, associados numa grande teia de pensamentos e ideias.
Por isso que a doutrina espírita acabou com a solidão. Diz que a solidão absoluta não existe. Mesmo que na solidão estamos ali nessa teia de pensamentos, nessa teia de ideias. Porque essas trocas de pensamento, elas ocorrem em situações de encarnados para encarnados. Quando ocorre ali a sintonia vibratória de desencarnados para encarnados e de desencarnados para desencarnados. Então, quando nós pensamos que estamos sozinhos, nos colocando agora dentro de casa, numa situação de deixar acontecer, que uma bolha vai nos envolvendo e vamos ficando indiferentes a tudo o que ocorre ao nosso redor, quando as pessoas esperam o contrário de nós estamos nos deixando envolver por esses pensamentos. E procuramos, nos noticiários, aquelas notícias de raiva, de ódio. Quando nós lemos sobre um noticiário que nos traz raiva, nós não conseguimos imaginar com quantas mentes, com quantos pensamentos nós estamos entrando em contato naquele momento. Porque os nossos sentidos não nos permitem avaliar. Mas estamos, porque pensamento é onda, e são ondas infinitas. Por exemplo, quando estamos pensando muito numa pessoa, isso ocorre, já ocorreu, ocorre. Estamos ali com o pensamento numa pessoa, de repente recebemos uma mensagem dessa pessoa, ou um telefonema. Então, é essa sintonia que ocorre quando nós pensamos que estamos sozinhos. Mas o grande problema está em escolhermos os nossos pensamentos. Em cuidarmos, como diz Allan Kardec, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Esse cuidar do espírito, cuidar da nossa saúde mental. Essa saúde mental que André Luiz nos explica de forma maravilhosa no livro No Mundo Maior, quando ele explica sobre o que é essa casa mental, que é a nossa mente. Então, os pensamentos que nos chegam, nós precisamos saber lidar com eles, cuidando assim da nossa saúde mental. Então, se nós deixamos a sombra, os pensamentos negativos, pesados, chegarem até nós vamos irradiar a sombra. Criando ali na nossa família, na nossa casa, um ambiente de tristeza, de desânimo. E não é nessa atividade, nesse exercício, que nós vamos nos auxiliar e auxiliar aqueles que convivem conosco. Precisamos, sim, como continua Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, escolher os pensamentos. Escolher os pensamentos de luz. Porque quando escolhemos os pensamentos de luz, estamos nos voltando para o divino. Estamos voltando os nossos pensamentos para Deus. Tal é o objetivo principal desse nosso recolhimento, que não é um isolamento, é um recolhimento. Fomos colocados no nosso ninho, no nosso abrigo, junto dos nossos amores, aquelas pessoas que deveriam estar conosco nesse momento, e estão conosco. Mas para isso, meus queridos, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, para que nenhum de nós, nenhum de nossos familiares entre nesse quadro de solidão. E Emmanuel prossegue dizendo que nós temos a vontade, porque é a vontade que determina as escolhas que fazemos. Neste mesmo livro, no capítulo 2, Emmanuel fala sobre a vontade. É a vontade que nos dirige nossa memória, nossas emoções, nossos sentimentos.
e as escolhas que fazemos dos nossos pensamentos, porque eles surgirão. Mas nós devemos estar firmes, devemos qualificar a nossa influência no mundo através da escolha que fazemos. Então, de acordo com a vontade, você vai selecionar o pensamento. A vontade é como um botão de rádio que você vai ali sintonizar uma frequência. E devemos sintonizar sempre a frequência dos pensamentos de luz. Porque os nossos irmãozinhos equivocados, eles estão ali nos assediando. Estão ali esperando uma oportunidade, uma brecha, para que eles venham nos fazer companhia. Mas, como eu disse, através do estudo, através de uma leitura edificante, de uma música suave no seu ambiente familiar, nós podemos escolher os pensamentos que vão ali inundar o nosso corpo e irradiar em nossas casas. Temos também no Evangelho no Lar uma grande oportunidade quando nós nos reunimos com os nossos familiares para estudarmos o Evangelho, mesmo que faça sozinho, mesmo que não haja adesão dos demais, mas você está fazendo o Evangelho no Lar. Você está trazendo ali para o seu ambiente de familiar a luz que o Evangelho proporciona. Essa luz que até irradia para a vizinhança. Mas que este Evangelho no Lar não fique apenas nesse momento do Evangelho no Lar. Que ele se reflita nas nossas atitudes, principalmente nas escolhas que fazemos dos nossos pensamentos. Para que quando sairmos dessa pandemia, nós estejamos fortalecidos. Não voltemos iguais, mas sim mais fortalecidos, conscientes daquilo que devemos mudar em nós, que devemos transformar. Porque Allan Kardec nos fala no livro A Gênese sobre a transformação moral pela qual a humanidade deverá passar. Destruindo o egoísmo, o orgulho, trazendo para dentro de nós, para perto de nós, a solidariedade, a fraternidade e a caridade. É essa caridade que deve estar presente em nossos dias, que devemos trabalhar, que devemos elaborar. Então, devemos, sim, selecionar os nossos pensamentos, conforme Emmanuel nos fala nesse livro Pensamento e Vida, quando ele nos fala das interações que fazemos. Porque Emmanuel também diz que o processo obsessivo, ele nunca é unilateral. Ele acontece numa via de mão dupla. Se o obsessor vem e se instala, é porque ele encontrou uma brecha. Então, precisamos cuidar. Orai e vigiai, sempre. Cuidar dos nossos pensamentos, para que esse processo obsessivo não aconteça. Porque eles estão. Lembremos-nos aí da parábola do joio e do trigo, né? Que seleciona-se o joio para ser queimado. O mal que esses pensamentos nos trazem, levando ao medo, levando às noites escuras da alma, a depressões e ao suicídio. Segundo os estudos, a solidão será um mal generalizado, atingirá toda a humanidade. Então devemos nos fortalecer. Nós, os trabalhadores da última hora, precisamos nos fortalecer para fortalecermos aqueles que convivem conosco. Nesse período tão rico do recolhimento, em que nos é dada a oportunidade de estarmos cooperando com os nossos familiares, operando junto, todos juntos ali, mas sempre focando os nossos pensamentos na luz, para que essa luz invada os nossos corações e os corações que amamos,
para que nos fortaleçamos. Devemos sempre nos lembrar dos ensinamentos que contém no livro Paulo e Estevão, naquele encontro, quando ele está chegando à porta, à entrada de Damasco, e que ele perde o equilíbrio e cai de cima do seu camelo, e nesse instante ele vislumbra uma claridade, e é Jesus que ele vem visitar pessoalmente. Saulo de Tarso, até então, perseguia os cristãos, matava, condenava os inocentes e os mandava para a morte, perseguia todos os cristãos. Tanto que essa caminhada até Damasco era para assassinar Ananias. Mas quando ele cai, ele se reergue, quando ele se apercebe de que aquela luz é Jesus que está ali diante dele, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Jesus lhe diz: entra na cidade e lá serás acolhido e teus problemas serão resolvidos. No momento, a cegueira, né? Que ele fica cego naquele momento. Saulo não ficou ali esperando que Jesus lhe desse um roteiro para a sua transformação. Não ficou esperando que Jesus lhe dissesse: olha, entra em Damasco, depois você vai para a sua casa, na casa de seu pai. Abigail e Estevão estarão lhe esperando para lhe dar as orientações de que você necessitará. Não. Ele entrou em Damasco, e Jesus diz para ele: levanta-te e anda. Entra na cidade. Esse levanta-te é a disposição em se erguer da estagnação, dos hábitos infelizes de ontem, de nossa sintonia com a sombra, em erguer nossa vontade e fazermos as escolhas que nos direcionem para a luz. É isso que Jesus está nos dizendo agora. Levanta-te. Levanta-te. Saia dessa sintonia com a sombra. Não podemos ficar esperando um roteiro, um manual para o nosso reerguimento. Não. Nos fortaleçamos através da doutrina espírita. Porque Saulo, até então Saulo, ele não ficou esperando. E no livro Pão Nosso, no capítulo 178, intitulado Combate Interior, escrito por Chico Xavier, a psicografia de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, Emmanuel nos fala do combate interior, que é esse combate que nós estamos vivendo no momento. Estamos ali tentando lutar com nossos pensamentos de luz, de sombra, e foi por esse combate que Paulo também passou. Saulo, até então, tornar-se Saulo. Aí Emmanuel nos diz: surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quando aí escutamos nossos pensamentos, aqueles pensamentos que quando estamos entre outras pessoas não conseguimos ouvir. Caminha, modificado, em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra-se. Então, é o que nós devemos fazer. Caminhar no sentido inverso ao que até então estávamos fazendo. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. Quando ele perseguia os cristãos, ele era fervoroso nessa perseguição. Mas ele continua ali sendo fervoroso a Jesus. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina revelação. É esse encontro que nós estamos buscando. Se ainda nos combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Nos preparemos enquanto servidores
da última hora, espiritualmente, para que no mundo de revelação possamos, pela bondade divina, sermos os trabalhadores da primeira hora. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. É a paciência que devemos exercitar nesses dias, a tolerância. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, para esses dias, meus irmãos, devemos nos fortalecer, nos preparar, porque se Paulo, ele recebeu a presença, a visita de Jesus, nós devemos aproveitar a doutrina espírita, aproveitar o Evangelho de Jesus para nos fortalecermos, para nos prepararmos para esses dias em que retornaremos às nossas atividades, selecionando os nossos pensamentos, saindo desse quadro de solidão, não permitindo-se entrar, porque temos para nossa ajuda os nossos espíritos protetores. Temos as preces, as meditações, e temos os nossos amigos tão amorosos que nos ajudam, que nos levantam para cima. Porque assim deve ser. É uma mão que você estende e, simultaneamente, uma outra mão te levanta. É a solidariedade. É este exercício que deve ser feito. Nos levantando. Eu li esse comentário do Alexandre Baroni, quando dá palestra da Mini, em que ele coloca que o cristão é aquele que anda sempre de mão dadas. Verdade. As mãos sempre dadas. Você dando a mão para um e o outro lhe estendendo a mão. E é nesse exercício que estaremos nos preparando, nos fortalecendo para quando retornarmos à nossa rotina. Mas não nos permitamos entrar nesse quadro de solidão. Pensamos os pensamentos da sombra. Voltemo-nos para o sol, que quem se volta para o sol está sempre iluminado e deixando as sombras para trás. Assim deve ser o nosso comportamento, o nosso dia a dia, nesses dias que Deus nos possibilita esse reencontro conosco mesmo e com os nossos familiares. E também com aqueles amigos que são irmãos que Deus coloca em nossos caminhos para nos ajudar, para nos fortalecer e nos dar as mãos. Nesses momentos que às vezes se tornam tão difíceis, mas que é para o nosso crescimento espiritual. Nunca nos esquecendo de que estamos passando por uma aprovação coletiva para atingirmos um patamar evolutivo de acordo com a nossa melhoria, com o nosso crescimento espiritual. E assim, meus irmãos, o tempo se esgota e eu só posso dizer da alegria de estar com vocês, meus irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. A minha gratidão, o meu carinho por esta manhã que a espiritualidade se faz presente junto de nós. Que mantenhamos-nas sempre junto de nós, para que ela nos dê as boas inspirações sempre e possamos nos reencontrar com muita alegria no coração, com muito amor, mas sobretudo com os pensamentos fortalecidos. Estamos terminando, desculpa, o nosso tempo, 40 minutos. Faremos agora a nossa prece de encerramento. Vai aqui o meu carinho para a Valéria, para a Nani. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. E partimos agora para a nossa prece de encerramento. Gratidão a todos. Patrícia, Deus lhe abençoe. Célia, Márcia, muito obrigada. Evelyn, Valdir. Vamos então agora agradecer a Deus por esta oportunidade abençoada que nos foi proporcionada de nos reunirmos em torno dos ensinamentos de Jesus. Nesta manhã em que sentimos a proximidade dos nossos amigos espirituais.
serenando os nossos corações, alegrando os nossos pensamentos. E pedimos a Deus, nosso Pai, que permita a Jesus estar conosco, agradecendo a espiritualidade desta casa tão acolhedora e que os trabalhadores de Dr. Bezerra de Menezes nos acolhem com tanto carinho, envolvendo-nos na doçura de seu amor por todos nós, pedindo a Dr. Bezerra de Menezes a sua presença, o seu trabalho junto de suas equipes, que sentimos em nossas vibrações de amor essa presença tão forte, essa presença tão amorosa. Que Dr. Bezerra de Menezes, Benedita Fernandes, possam nos inspirar, nos fortalecer, abençoando esse centro espírita, Dr. Bezerra de Menezes e todos os seus trabalhadores, para que haja luz, para que haja alegria, para que no retorno todos estejam felizes, fortalecidos e alegres. Que Jesus nos acolha em seus braços, dando-nos a nutrição espiritual de que tanto necessitamos nesses dias. Que nos ampare, nos proteja, que esteja conosco e permaneça conosco. Um bom domingo para todos, que Deus abençoe e recebam o meu carinho e a minha gratidão. Muito obrigada.